Agora vamos analisar a mensagem do segundo anjo. E se você estiver com sua Bíblia, convido você a talvez deixar o dedo em Apocalipse, capítulo 14. É essa passagem que vamos examinar, especialmente o versículo 8, que é a mensagem do segundo anjo. E se eu pudesse resumir as três mensagens angélicas desta forma, eu diria o seguinte: na mensagem do primeiro anjo, Deus é revelado. Ele é nosso Criador e nosso Redentor. Na mensagem do segundo anjo, Satanás é exposto como mentiroso, enganador, assassino e trapaceiro. E na mensagem do terceiro anjo, somos chamados a tomar uma decisão, seja por Deus ou por Satanás. Portanto, a mensagem do primeiro anjo é Deus revelado, a mensagem do segundo anjo é Satanás exposto, e a mensagem do terceiro anjo é: faça uma escolha. E a escolha é sua, mas todos nós precisamos fazer uma escolha por Deus. E a falta de uma escolha por Deus é, de fato, uma escolha por Satanás. Então, ao abrirmos a palavra de Deus nesta manhã, convido você a inclinar a cabeça comigo e convidar a presença do Espírito Santo mais uma vez. Vamos orar? Pai Celestial, agradecemos pelas bênçãos, pela liberdade que temos aqui nos Estados Unidos da América de nos reunir e te adorar de acordo com a nossa consciência. Senhor, sabemos que esses dias não durarão muito e que todo o princípio da nossa Constituição será repudiado. Então, Pai, estamos aqui como cidadãos de várias nações, mas, acima de tudo, nossa cidadania está no céu e esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E por isso hoje, Senhor, nos reunimos como cidadãos do Reino Celestial. Hoje é um reino de graça e amanhã um reino de glória. E eu oro, Senhor, para que, ao nos reunirmos hoje, Tu fales aos nossos corações e mentes, tragas convicção, nos faças crescer em nosso caminhar contigo, ilumines nosso redor nestes tempos, repreendas mentiras, tentações e enganos de Satanás em nossas vidas e nos aproximes de Jesus como nosso Senhor e Salvador, o único que pode lutar batalhas que não vemos. Senhor, entregamos estes momentos em Tuas mãos. Fala por mim, perdoa nossos pecados, repreende qualquer espírito que não seja do Teu reino e que o Teu Espírito Santo seja o único aqui. Em nome de Jesus, pedimos. Amém. Vamos ao texto. Nós analisamos a mensagem do primeiro anjo esta manhã e essa será a nossa jornada. Vamos analisar o que a mensagem do segundo anjo realmente diz. Vamos analisar a Babilônia no Antigo Testamento. Depois vamos analisar a Babilônia no Novo Testamento, e então vamos ver o apelo de Deus à Babilônia do tempo do fim. Então essa é a jornada que vamos fazer juntos neste sermão em particular. E a mensagem do segundo anjo é, na verdade, a mais curta das três mensagens angélicas. É muito fácil de lembrar. Está aí na tela. Diz assim: então outro anjo, o segundo, o seguiu. Caiu a grande Babilônia. Ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. E assim, esse verso teve seu cumprimento inicial após o verão de 1844. Quando as denominações estabelecidas rejeitaram o anúncio da vinda de Cristo feito pelos mileritas, e muitos daqueles que aceitaram a vinda de Cristo foram expulsos de suas igrejas tradicionais estabelecidas, eles se uniram em torno do que hoje chamamos de mensagem adventista. A irmã White escreve sobre aqueles tempos, ela diz o seguinte: as igrejas não quiseram receber a luz da mensagem do primeiro anjo e, ao rejeitarem a luz do céu, caíram do favor de Deus. Mas os amados de Deus que eram oprimidos responderam à mensagem. Babilônia caiu e deixaram as igrejas caídas. E assim houve um cumprimento inicial desta mensagem do segundo anjo no início do movimento adventista. E como vimos esta manhã, Apocalipse 12 é uma visão geral do fato de que há uma luta entre Cristo e Satanás. Há uma guerra no céu entre Cristo e Satanás. E há uma guerra na terra entre Cristo e Satanás. E essa guerra chega até a minha casa e a sua casa. Há uma guerra acontecendo entre Cristo e Satanás está irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E então, em Apocalipse 13, vimos esta manhã que Satanás ataca o mundo, especialmente no tempo do fim, com essa trindade falsa, com Satanás falsificando Deus.
O pai, o papado, a besta do mar, Apocalipse 13, falsificando Jesus Cristo, e a besta da terra, os Estados Unidos da América na profecia, Apocalipse 13 sendo o falso Espírito Santo. E assim, Satanás ataca o povo de Deus ao longo das eras através dessa trindade falsa, e em resposta, Deus envia 3 mensagens por meio de 3 anjos. E essas mensagens não são apenas para os fiéis de Deus ao longo das eras, elas são direcionadas a todos os habitantes do mundo, a toda a nação, tribo, língua e povo. Como vimos hoje, a besta do mar foi dada autoridade sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Assim, Satanás tem sua influência pelo mundo, mas a mensagem do primeiro anjo vai para toda a nação, tribo, língua e povo. Assim, nenhuma nação é deixada para trás por Deus. Onde Satanás ou o mal tenham alcançado, ali a mensagem da graça e do evangelho chegará. E assim, chegamos agora à mensagem do segundo anjo. E para entendermos o que estamos lendo aqui, vamos voltar ao Antigo Testamento, porque Babilônia aparece primeiro no Antigo Testamento. Vamos retomar a história logo após o dilúvio, em Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10. E esta é a primeira menção de Babilônia, ou Babel, na Bíblia. Então, em Gênesis 10, versículos 8 a 10, o texto diz o seguinte: Cuxi tornou-se pai de Nimrod. Ele foi o primeiro na terra a se tornar um poderoso guerreiro. Ele era um grande caçador diante do Senhor. Agora, essa preposição, diante, também pode ser interpretada como contra o Senhor. Portanto, o texto pode dizer que ele era um caçador contra Deus ou que era um caçador diante do Senhor. O texto continua dizendo, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O início do seu reino foi Babel, ou Babilônia, Erech e Akkad, todos eles na terra de Sinar. E assim na atual região do Iraque, no coração dos desertos mesopotâmicos. Ali, no coração do crescente fértil, temos o primeiro rei mencionado na Bíblia, e seu nome era Nimrod. E podemos nos perguntar qual é o significado disso? Pelo fato de que, logo após o dilúvio, temos o primeiro reino humano sendo mencionado. E este é o significado. Quando Deus criou Adão e Eva, sua intenção era que eles fossem seus representantes no planeta Terra. Deus é soberano, ele está no controle, mas Adão deveria ser seu representante, seu mordomo. E ele era responsável diante de Deus por sua administração dos recursos da terra. Mas quando você tem a primeira monarquia na terra, a palavra monarquia, te mostra qual é o problema. Porque a palavra monarquia é composta por 2 palavras. Mono significa único ou só, e arche significa cabeça ou governante. Então, um monoarca, de onde vem a palavra monarca, significa que, se você é o rei de um país, isso quer dizer que você é o único governante desse país. Isso também significa que você não responde mais a Deus, que tomamos nossas próprias decisões, que quando você é um monarca, ou tem uma república hoje em dia, ou um rei na Inglaterra, no Reino Unido, o próprio conceito de monarca é que não somos mais responsáveis perante Deus. Você é o único governante da nação, está no comando, a responsabilidade final é sua, e como rei, não responde a ninguém. Ao longo dos séculos, essa teoria se tornou o direito divino dos reis, a ideia de que Deus colocou aquele monarca no poder. E, portanto, você, como cidadão daquele país, nunca poderia questionar aquele rei, porque questionar o rei significaria ir contra o próprio Deus. E por isso há um problema com o conceito de monarquia dentro da Bíblia. Você sabe, A.T. Jones, um dos nossos maiores líderes em liberdade religiosa, se opôs veementemente à ideia de ter um presidente da Conferência Geral. Ele era fortemente contra isso porque dizia que se você tem um presidente, vai acabar tendo um estilo de liderança autoritário, régio, monárquico. Na igreja, ele dizia, é muito melhor ter uma pessoa eleita para ser o presidente do comitê executivo do que alguém como presidente da Igreja Mundial. Porque ser o presidente de um comitê não lhe dá tanta autoridade e poder absolutos quanto ser o presidente de algo. Então, A.T. Jones era muito contrário. Foi um dos nossos maiores líderes em liberdade religiosa, totalmente contrário a todo o conceito de monarquia. E se você pegar os livros dele, a série Impérios da Bíblia, ele escreveu uma série de livros sobre os impérios da Bíblia. Um deles era sobre o Império Assírio. Um deles era chamado, um deles tratava dos 4 reinos de Daniel 7.
Outro era sobre o papado, chamado Império Eclesiástico. Mas a Associação Geral se irritou com ele. Muitas vezes a Associação Geral fica insatisfeita com líderes de liberdade religiosa. Eles enviaram esse líder. Disseram: faça uma viagem ao redor do mundo, embarque em um navio e esfrie a cabeça. Ele viajou pelo mundo de barco por cerca de 18 meses, e durante a viagem ele escreveu esses livros. Claramente isso não o acalmou, mas ele escreveu livros que recomendo ler. Neles ele desenvolve sua filosofia da história, a de que somos mordomos. Somos responsáveis diante de Deus por nossas decisões, seja como pessoas comuns, seja como reis ou não. Todos somos responsáveis diante de Deus, e na igreja não deveríamos ter autoridade monárquica, de rei. E então Nimrod, o primeiro reino na Babilônia, ali o próprio conceito de reino significa: você está rejeitando a soberania de Deus nos assuntos dos homens em favor da soberania dos homens nos assuntos dos homens. Assim nasceu o humanismo, logo após o dilúvio, de que respondemos a nós mesmos e a mais ninguém. E a própria palavra Babel ou Babilu significa o portão de Deus. Isso basicamente significa que os deuses estão distantes, se é que existem, mas nós somos supremos e soberanos em nossos próprios assuntos aqui na Terra. E ao invés de dispersar a população após o dilúvio por todo o mundo, para reabastecer e repovoar a terra, Nimrod reuniu a humanidade em algumas cidades no Oriente Médio. Ele construiu a Babilônia e construiu a Torre de Babel. O objetivo era fazer de seu reino e da Babilônia uma expressão de admiração e maravilha para todo o mundo. Um monumento ao humanismo, uma celebração da vida sem Deus. Uma afirmação de que nos reinos dos homens Deus não é mais soberano e que podemos resolver nossos próprios problemas sozinhos. Foi uma expressão de desconfiança em Deus e em suas promessas a Noé de que o mundo nunca mais seria destruído por um dilúvio. Junto com Nimrod surge também todo o sistema do paganismo. Veja, se você é imortal, então o salário do pecado não é a morte. E se o pecado não leva à morte, você não precisa de um Messias. Outro dia, mais especificamente ontem mesmo, na verdade, eu estava lendo bem tarde da noite e vi que o Pacific Union Recorder tinha um artigo detalhado sobre a promoção da evolução teísta. A ideia de que Deus iniciou a evolução e a guiou ao longo de séculos. O problema é que, além de não ser verdade, isso simplesmente ignora o que as Escrituras dizem. Se você crê que por milhões de anos houve ciclos de vida e morte, antes de chegar a Adão e Eva, o que isso significa é que a morte existia antes do pecado. E se a morte existia antes do pecado, então o salário do pecado não é a morte. E, portanto, você não precisa de um Salvador para te salvar do salário do pecado. Então isso anula a necessidade do Evangelho. E assim, esse humanismo secular que se espalhou pelo mundo desde a época de Nimrod ainda nos afeta hoje dentro da nossa própria comunidade de fé. Mas com o paganismo vem a ideia de que você não precisa, de que você não vai morrer. E com isso vem o espiritualismo. A primeira mentira já dita foi por um teólogo. Foi por Satanás que disse à mulher, a serpente disse à mulher, você certamente não morrerá. A primeira pessoa na Bíblia a discutir o significado das palavras de Deus foi o próprio Satanás. Então isso faz dele o primeiro teólogo. Como diz um famoso historiador da igreja, que o céu nos livre da ira dos teólogos. Mas o primeiro teólogo da história foi o próprio Satanás. E ele, a serpente, disse a Eva, a mulher no jardim do Éden, você não morrerá. E assim, essencialmente, quase todas as grandes religiões do nosso mundo hoje acreditaram nessa mesma mentira. A mentira original, da imortalidade da alma. Você encontra a doutrina da imortalidade da alma no Islã, onde você ou vai para um paraíso por toda a eternidade, ou vai para o fogo do inferno por toda a eternidade. Eles só deixam de fora o purgatório no meio. O catolicismo promove a mesma mentira de que você é imortal, que quando morre vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o purgatório. E então, se você acredita no paganismo, você também acredita na imortalidade da alma. Hinduísmo e budismo também. Também abraçam essa mentira original, a imortalidade da alma, com uma doutrina de reencarnação. Na verdade, você não morre, você volta em uma nova forma de vida. Você já pensou em compartilhar o evangelho com um hindu ou um budista? Você?
Se você acredita que vai passar por milhões de ciclos de vida e morte, e morte, e morte, isso é uma boa notícia ou uma má notícia? É uma notícia terrível. Quer dizer, quem sabe, em milhões de ciclos, você pode ter milhões de sogras. Quer dizer, alguém me pediu para falar sobre sogras, então aí está uma para você. Mas o problema dos ciclos de vida e morte é que na vida média você só sobe fisicamente nos primeiros 16 a 18 anos. Depois dos 18 começa a decair. Não é verdade? O corpo humano não é uma coisa bonita. Ainda bem que não sou da área de medicina ou enfermagem. Porque o corpo humano é basicamente uma bagunça, e fico feliz que estejamos todos com nossas roupas bonitas hoje. Porque o corpo humano é uma bagunça, e se você passa por vida e morte, isso significa que você terá milhões de ciclos de câncer, depressão, Alzheimer, esquizofrenia, psicose, diabetes e pressão alta. A ideia de que você terá que suportar isso milhões e milhões e milhões de vezes não é uma boa notícia. Mas a boa notícia do Evangelho para aqueles que acreditam na reencarnação da alma é que você vive e depois morre, e a próxima coisa que você sabe quando Cristo voltar é a vida eterna sem mais ciclos de morte. E assim, a mentira original contada por Satanás, de que você certamente não morrerá, se infiltrou em quase todas as grandes religiões do nosso mundo hoje. E muitos cristãos hoje de todas as denominações acreditam na mentira original de que você certamente não morrerá. E sendo assim, todas essas crenças são satânicas. Vamos chamar as coisas pelo nome. Se você crê nas mentiras de Satanás, na mentira original de que certamente não morrerá, essa é uma fé infernal, pois se você não vai morrer, não precisa de um Salvador. Essas ideias são promovidas por Satanás desde o Éden, passando por Nimrod e a ascensão do paganismo. A astrologia moderna de hoje é basicamente um paganismo que abrange o ocultismo. O autor da astrologia é Satanás, que antes foi Lúcifer, o brilhante ou o iluminado. Os guias espirituais dos astrólogos são anjos caídos, conhecidos como demônios. Os principais deuses estelares pagãos são as emanações do Deus Sol, o governante do zodíaco, e acredita-se que ele controla todos os aspectos da sua vida. Hoje o ocultismo está em toda parte na sociedade americana. Está em todos os lugares que olhamos. Isso não é apenas algo que aconteceu na Babilônia há 6.000 anos. É quase impossível passar um dia nos Estados Unidos sem ser tocado pelo ocultismo. As pessoas perguntam, qual é o seu signo? As pessoas dizem, você já leu seu horóscopo? Está escrito nas estrelas, você não sabe? E Hollywood lança esses filmes cheios de super-heróis que são personagens moralmente ambíguos, mas uma coisa todos eles têm em comum: nunca morrem. Eles continuam voltando em novas encarnações. E assim nossos filhos estão sendo doutrinados com a ideia de que ser mau não leva à morte. Satanás não está mais se escondendo em nossa sociedade ocidental. O enorme crescimento do ocultismo, das práticas Wicca, práticas pagãs, transgenerismo, Satanás não está mais se escondendo. E lá nos tempos do Antigo Testamento, Isaías 14, versículo 4, Isaías equipara o rei da Babilônia ao próprio Lúcifer. Isaías 14, 4, Isaías diz o seguinte: você fará esta zombaria contra o rei da Babilônia, como cessou o opressor, como cessou a sua insolência. E assim, nesta passagem aqui, Isaías equipara o rei da Babilônia ao próprio Lúcifer. Portanto, a rebelião da Babilônia contra Deus é a mesma que a rebelião de Satanás contra Deus no céu. E o ódio de Lúcifer, a perseguição da Babilônia aos santos de Deus, na época de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a perseguição da Babilônia aos santos de Deus, reflete Lúcifer e seu ódio por Deus, e também pelos santos de Deus. E a primeira vez que você encontra na Bíblia a frase Babilônia, a grande, não é em Apocalipse 14, mas sim em Daniel capítulo 4, versículo 13. E essa é uma história em que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Lembra do sonho de uma grande árvore? E ela cresceu alta e as aves do céu fizeram um ninho nela. E os animais do campo se reuniam sob a sua sombra, e então uma voz do céu veio, e o juízo foi pronunciado, e aquela árvore foi cortada. Agora, se você ler sua Bíblia com atenção, esse não foi a primeira vez que esse sonho apareceu para um rei pagão. Ele também apareceu em Ezequiel para o faraó e está relacionado à Assíria. Então esse era um sonho bem conhecido. Nabucodonosor não foi o primeiro a ter esse sonho.
só pensamos nele, mas ele não foi o primeiro. Deus o advertiu por meio de Daniel, no capítulo 4 de Daniel, dizendo: expia a sua maldade, mostrando misericórdia aos oprimidos. E Nabucodonosor. Pensei nisso durante um ano. E ele refletiu sobre isso. E um dia ele está andando no topo do seu palácio e olha para a incrível cidade da Babilônia, que era a Nova York da sua época. Você? E ele olha para tudo aquilo e seu coração se enche de orgulho. E ele observa tudo o que construiu. Você sabe, os tijolos da Babilônia têm o nome de Nabucodonosor estampado neles. Você ainda pode ver o nome dele hoje nos tijolos da Babilônia. Ele queria que o mundo soubesse que foi ele quem construiu a cidade da Babilônia. E ele fica ali em seu palácio e o orgulho enche seu coração. E na tela você vê o texto que diz: o rei falou dizendo, não é esta a grande Babilônia? Ou em hebraico seria a Babilônia a grande. Não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser morada real, pelo meu grande poder e para a glória da minha majestade. Assim, a expressão Babilônia, a grande, aparece pela primeira vez nos lábios de Nabucodonosor como uma manifestação de seu orgulho. É uma expressão de sua recusa em reconhecer a soberania de Deus nos assuntos dos reinos dos homens. O orgulho de Nabucodonosor reflete o de Lúcifer, cujo orgulho levou à rebelião no céu. E porque o rei era orgulhoso, tivemos um aviso profético em Isaías 21, verso 9, que diz: lá está o rei, há uma imagem olhando para a Babilônia, lá estão os jardins suspensos da Babilônia. A esposa de Nabucodonosor era do norte do Irã, ela era uma princesa de lá, e o norte do Irã é cheio de montanhas e neve no inverno, e ela odiava os desertos ao redor da Babilônia porque era apenas uma planície arenosa sem nada. E assim Nabucodonosor construiu os jardins suspensos da Babilônia. Tinha mais de 7 andares de altura, e ele colocou nesse edifício palácios e templos, e plantou árvores e florestas. Era como uma montanha verde surgindo nas planícies do deserto da Arábia Saudita, ali perto do rio Eufrates. Ele construiu os jardins suspensos da Babilônia como um presente de amor para sua esposa nostálgica. Mas em Isaías 21, 9, tive 7 anos de loucura. É onde surge a frase caiu, caiu Babilônia. Não está só na mensagem do segundo anjo, remonta a Isaías, que diz o seguinte. Em Isaías 21, 9, ele disse, caiu, caiu Babilônia. Todas as imagens dos seus deuses estão quebradas no chão. Então, antes da mensagem do segundo anjo, já temos essa mensagem no Antigo Testamento de que a grande cidade de Babilônia caiu. Em Jeremias 51, versículos de 6 a 8, vemos o comando de Deus ao seu povo. Fujam do meio de Babilônia, salvem as suas vidas. Não pereçam por causa da culpa dela, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele está retribuindo a ela o que lhe é devido. Babilônia era como um cálice de ouro na mão do Senhor, embriagando toda a terra. As nações beberam do seu vinho e por isso enlouqueceram. De repente, Babilônia caiu e agora está despedaçada. Agora, isso não soa como o livro do Apocalipse para você? E isso foi dado em 700 a.C., 650 a.C. Portanto, isso foi dado muito antes dessas visões serem reveladas ao apóstolo João na ilha de Patmos. O que aprendemos sobre a Babilônia no Antigo Testamento? Bem, que Babilônia era um poder religioso e político, uma união entre igreja e Estado. Ela se opôs a Deus pessoalmente. Babilônia promovia doutrinas satânicas, adoração pagã de demônios e perseguia o povo de Deus. Mas Deus chamou seu povo para sair da Babilônia antes de trazer um julgamento repentino sobre ela. Ainda nem chegamos ao Novo Testamento. Só isso já nos diz tudo o que precisamos saber sobre a Babilônia de fato. Que Babilônia é uma união entre igreja e Estado. Babilônia é um poder perseguidor dos santos de Deus. Babilônia incentiva as nações da terra a matarem aqueles que são fiéis a Deus. Babilônia promove o paganismo, que é a adoração de demônios. Vamos direto ao ponto aqui. Não se trata de adorar ídolos, adorar Baal, adorar Dagon, adorar Moloque, adorar as Astarotes e as Istares. Isso era só a adoração de demônios vivos. As estátuas eram apenas manifestações desses demônios.
É um poder perseguidor que promove doutrinas satânicas, que ataca o povo de Deus e está embriagado com o sangue do povo de Deus. Mas Deus promete trazer juízo sobre a Babilônia. Deus diz, antes que eu traga juízo sobre esse poder sem Deus, ele diz, sai dela, povo meu. Agora não chegamos ao Novo Testamento. Vamos mudar para lá agora. Mas é isso que o Antigo Testamento revela sobre a Babilônia antiga. Então vamos falar da Babilônia do Novo Testamento, certo? E para contextualizar isso, encontramos 3 bestas em particular sobre as quais quero falar aqui por um momento em Apocalipse 12, Apocalipse 17 e Apocalipse 13. A primeira besta que encontramos está em Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Nós mencionamos essa besta, em particular esta manhã, que diz o seguinte: então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 10 diademas sobre suas cabeças. Então essa besta tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 coroas. E Apocalipse 12, 9 nos revela a identidade dessa besta. Quem é essa besta? É Satanás. É Satanás, aquele grande dragão, o acusador dos santos, o perseguidor do povo de Deus. Esse dragão que aparece em Apocalipse 12 é o próprio Satanás. E em Apocalipse capítulo 12, esse dragão perseguiu a criança, perseguiu a mulher e perseguiu a criança. E a perseguição durou um tempo, tempos e metade de um tempo. Esses são os anos da supremacia papal. Então, a primeira besta que encontramos em Apocalipse 12 é Satanás agindo através da Roma imperial e depois através da Roma papal. Essa é a primeira besta que temos. A segunda besta para a qual quero chamar a atenção, enquanto nos aproximamos de Babilônia aqui, é encontrada em Apocalipse 13. Do versículo 1 ao 8, há uma imagem ali da mulher grávida e da besta de 7 cabeças vindo atrás dela. Mas a segunda besta que encontramos está em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 8. E essa besta, em particular, se assemelha ao arrogante poder do pequeno chifre de Daniel 7. E ela persegue os santos por 42 meses, o mesmo que a profecia paralela de 1260 anos do poder do pequeno chifre de Daniel 7. E Apocalipse 13, 2 descreve essa besta. Diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a boca de um leão. Esses animais lhe soam familiares em algum lugar do Antigo Testamento? Um urso, um leão e um leopardo. Sim? E na profecia de Daniel, qual foi a primeira besta que ele viu sair do mar em Daniel 7? Um leão. E qual era a segunda besta? Foi um urso. E a terceira besta era uma? Leopardo. Mas repare que nesta descrição a ordem está invertida. Começamos com o leopardo, depois voltamos para o urso, depois voltamos para o leão, certo? A ordem foi invertida. O que indica que estamos olhando para a mesma besta, mas de um tempo diferente na profecia. Uma perspectiva temporal diferente está acontecendo aqui. Para te dar outro exemplo de como esses pequenos detalhes importam, abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 5, onde o profeta Daniel está conversando com o rei Belsazar. Este é apenas mais um exemplo de como isso funciona na profecia. Em Daniel, no capítulo 5, versículo 4, você lê sobre o rei Belsazar celebrando em seu palácio na Babilônia, enquanto os exércitos persas estavam do lado de fora, e o pai de Belsazar era Nabonido. Nabonido adorava o deus da lua, chamado Sim, e no deserto árabe não podia defender a Babilônia, então deixou seu filho Belsazar no comando. Belsazar e seu pai, Nabonido, eram os 2 governantes na Babilônia naquela noite. Belsazar faz um banquete e eles se reúnem usando os vasos de ouro e prata do templo de Jerusalém, roubados por Nabucodonosor 70 anos antes. Daniel 5:4 diz: beberam vinho e louvaram deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Percebe isso? Então dizemos que sim, tudo bem. Então, quando Daniel entra naquela noite e interpreta a escrita na parede, são muitas. Tekel e Ufassin, o que Daniel diz a Nabucodonosor é isto no versículo 23. Ele diz: vocês se exaltaram contra o Deus dos céus. Os utensílios do seu templo também foram trazidos diante de você e seus senhores e suas esposas e suas concubinas têm bebido o vinho deles. Você louvou os deuses de quê?
de prata e ouro, de bronze, ferro, madeira e pedra. Então, Nabucodonosor está louvando os deuses de ouro, prata, bronze e ferro. E quando Daniel fala sobre o julgamento de Deus, ele inverte a ordem dos metais. Agora a mudança está acontecendo bem na sua frente, então esses pequenos detalhes importam. Só a ordem em que Daniel lhe apresenta os metais nos mostra que a transição está acontecendo. E naquela mesma noite, de fato, Belsazar foi morto pelos exércitos persas invasores. Então, essa segunda besta de um capítulo do Apocalipse que estamos analisando em Apocalipse 13, de 1 a 8, mostra uma perspectiva de tempo diferente da primeira besta de Apocalipse 12. Apocalipse 13 é a partir do fim do tempo de perseguição, enquanto Apocalipse 12 é a partir do início desse tempo de perseguição. Então você chega à besta número 3, Apocalipse 17, de 1 a 11. E ali você tem as 4 bestas de Daniel 7, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E você vê que a besta de Apocalipse 13 reivindica certa autoridade, a autoridade de Satanás. É um poder religioso de alcance mundial. Ela reivindica a igualdade com Deus. É um poder perseguidor. O número do seu nome é 666 e tem autoridade por 42 meses, ou 1260 anos. Não apenas os adventistas, mas voltando até a Idade Média com padres católicos, pessoas que eram estudiosos das Escrituras, reconhecem isso como uma descrição do papado, sendo um poder hostil a Deus. Mas a terceira besta que queremos analisar aqui encontra-se em Apocalipse 17. E o texto está na tela. Vocês podem me seguir em suas próprias Bíblias, se quiserem. Apocalipse 17, 1 a 11. E é isto que diz. Diz assim: Então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, e com o vinho da sua prostituição os habitantes da terra se embriagaram. Então ele me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e das impurezas da sua prostituição, e em sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Agora, normalmente, nós nos referimos ao povo do Antigo Testamento como sendo santos. Nós chamamos as pessoas do Novo Testamento que morrem por Cristo de mártires. Não é assim? A palavra usada no Novo Testamento para uma testemunha em um tribunal é martus. É dessa palavra que vem o termo mártir. E no primeiro século, se você fosse cristão e fosse chamado diante do governador romano, haveria uma estátua de César, e você seria ordenado a oferecer um pouco de incenso à estátua de César e dizer: Caesar Curios, que significa César é Senhor. E os cristãos se recusavam porque diziam: Não, eu não acredito que César é Senhor. Eu acredito que Jesus Curios, que significa Jesus é Senhor. E quando você dava seu testemunho assim, você era uma testemunha. Isso significa que você estava dando testemunho em um tribunal, com a possibilidade de ser executado dependendo da sua resposta. E assim, esse poder perseguidor é um poder perseguidor que não apenas mata os santos do passado, Hebreus 11, os heróis da fé do Antigo Testamento, mas é um poder perseguidor que nos tempos do Novo Testamento mata os santos de Deus e faz isso muitas vezes através de um processo judicial. Se você quer um ótimo livro para ler neste ano novo, eu recomendo o livro Minha Fuga da Alta de Fé. É uma história real, e alta de fé é espanhol, e significa algo como um ato de fé. E assim, na Inquisição Espanhola, eles encobriam todo o derramamento de sangue com palavras que soavam muito bonitas. Então, quando eles te estrangulavam antes de te queimar na fogueira, o eufemismo era dizer que relaxavam o corpo. Portanto, Minha Fuga da Alta de Fé é um testemunho verdadeiro, é um depoimento legal, de um homem que nasceu no norte da Espanha e amava uma jovem, mas ela foi acusada de ser protestante, e de fato era. E por um verdadeiro milagre, eles escaparam de serem queimados vivos. Fugiram rapidamente e foram perseguidos de perto pelos espanhóis e ingleses. Foram até Paris, onde ele conseguiu um emprego como rendeiro para o rei da França e sua esposa, a rainha Catarina de Médici.
Provavelmente uma das mulheres mais sanguinárias a ocupar um trono na história da humanidade, ela odiava protestantes com paixão e organizou no final da década de 1560 ou 70 o que chamamos de Massacre da Noite de São Bartolomeu. E naquela manhã, ela disse que queria fazer as pazes entre protestantes e católicos. Ela convidou todos os líderes protestantes de todo o país para virem a Paris, e eles iriam celebrar um casamento entre um príncipe católico e uma princesa protestante do sudoeste da França. E esse seria um casamento político que traria paz entre protestantes e católicos. Mas tudo não passava de uma farsa. Ela convidou todos os líderes para Paris, conhecidos como huguenotes, e às 4 da manhã, ao sinal combinado, a multidão atacou esses protestantes em suas casas e mais de 70.000 pessoas foram massacradas naquele dia. E a rendeira real da rainha era protestante. E ela sabia, e por algum motivo conhecido apenas por ela, não insistiu para que sua própria rendeira fosse executada. Talvez ela gostasse das rendas que ele fazia para ela. Bem, esse rendeiro fugiu com sua esposa para a Inglaterra, e muitos anos depois, quando morreu, ele escreveu essa história, que foi lida como parte de seu testamento, e você pode comprá-la hoje. Chama-se Minha Fuga do Alto da Fé. Está à venda na Amazon por cerca de $10. Mas isso te dá uma boa compreensão quando o texto diz que ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. É exatamente isso, esse poder perseguidor. Vamos continuar lendo sobre essa besta em particular aqui. Então, essa mulher prostituta de Apocalipse 17, o que ela representa? Um sistema falso de religião. Veja, todas essas 3 bestas que acabamos de mencionar aqui cobrem uma história semelhante, mas de uma perspectiva diferente. A primeira besta, o dragão em Apocalipse 12, mostra a perseguição satânica aos santos de Deus. Desde a Roma imperial, passando por Roma papal, até chegar ao remanescente fiel que guarda os mandamentos de Deus. Portanto, Apocalipse 12 é uma profecia voltada para o futuro. Apocalipse 13, de 1 a 8, acrescenta mais detalhes. E aqui está falando sobre o papado e o que ele fez durante o período da Idade das Trevas, o tempo da supremacia papal. E Apocalipse 17, esta passagem aqui, traz ainda mais descrição, mas agora sob a perspectiva do poder perseguidor, no que a Bíblia chama de tempo do fim. E agora estamos vivendo no tempo do fim. O fim dos tempos é a volta de Jesus, mas o tempo do fim está em Daniel 11:40, no fim da supremacia papal, e vivemos hoje em o tempo do fim. Agora, pense que Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que nós nascêssemos no tempo do fim, quando a escuridão atinge seu ápice, quando a escuridão do pecado está mais intensa, quando a penumbra do pecado se abate sobre o nosso mundo, como nunca antes. Quando o anúncio da chegada do noivo for feito à meia-noite, na hora mais escura da noite, Deus está nos chamando para sermos a sua luz naquele tempo. Sabe, aqueles do Atlântico eram as Olimpíadas de Atlanta? Havia uma cantora norte-americana maravilhosa chamada Whitney Houston. Ela interpretou lindamente uma música chamada Give Me One Moment in Time. Alguém aqui se lembra dessa música? Apenas me dê um momento no tempo. Bem, neste momento, quando Deus precisa que o seu povo brilhe por ele, na hora mais escura da terra, em sua misteriosa providência, ele não colocou aqui Abraão, Isaque e Jacó. Ele não colocou Esther, Maria ou Maria Madalena aqui. Somos nós que somos seus representantes na hora mais escura da terra. E se Deus nos colocou neste momento da história, é porque Ele vê que podemos fazer muito mais do que conseguimos imaginar para nós mesmos. Não há limites para o que Deus pode fazer através de um homem ou uma mulher totalmente consagrados a Ele. Na hora mais escura da terra, Ele não escolheu o corajoso José, nem o corajoso Daniel, nem a corajosa Esther. Ele nos escolheu aqui hoje. Não nascemos apenas nesta época, não nascemos apenas neste tempo, e pela providência de Deus, nascemos para este tempo, para sermos campeões de Deus na hora mais escura da terra. Então, cada uma dessas bestas cobre uma história diferente, mas de uma perspectiva muito diferente, e mais detalhes são dados sobre a mulher da terceira besta. Essa mulher é um símbolo da igreja,
mas ela também é uma prostituta ou meretriz. E a besta sobre a qual ela cavalga representa poderes terrenos sucessivos. Agora, hoje, não vamos entrar em detalhes sobre todos esses poderes terrenos sobre os quais ela está montada, mas basta dizer que o que encontramos aqui, até o fim dos tempos, em especial, é que existe um poder religioso apóstata global que está em união com as nações do mundo. Como um resumo geral do que este capítulo está tratando aqui, lemos mais adiante neste capítulo 17, verso 15, que ela está sentada sobre muitas águas, significando que ela é uma igreja universal. O termo antigo para isso é católica. Hoje existem duas igrejas católicas, a Igreja Católica Romana e o Movimento Adventista do Sétimo Dia. Ambas são de alcance mundial. Você não encontra batistas do Sul em todo lugar, mas há dois movimentos de alcance mundial. Os adventistas do sétimo dia e a Igreja Católica são universais, presentes em quase todos os países. Mas esta é uma mulher caída, uma Igreja Católica em união com as nações do mundo. Agora, poderíamos falar sobre nosso relacionamento formal com a ONU nesta manhã, porque soa notavelmente semelhante ao que estamos discutindo aqui, mas não vamos. Vamos apenas manter o foco aqui. Vamos ao que a mensagem realmente diz. A mensagem diz, está na tela, caiu, caiu. É a Babilônia a Grande. Ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Na mensagem do primeiro anjo, eles trazem o que é chamado de Evangelho Eterno, o que significa que o Evangelho não termina. É sempre uma boa notícia e sempre continuará e sempre estará em operação. Mas quando a mensagem do segundo anjo, ao olharmos para a Babilônia, essa união entre uma igreja caída e as nações, a primeira coisa que aprendemos é que ela não é permanente, pois a Babilônia caiu. Embora o evangelho possa ser permanente, a Babilônia e sua perseguição aos santos possuem um limite definido onde Deus dirá, basta. Caiu, caiu é Babilônia, a Grande. O evangelho é eterno, mas Babilônia não é permanente. Isso significa que suas doutrinas falsas não serão permanentes, e suas perseguições também não serão permanentes. E a repetição da palavra caiu, caiu, caiu é Babilônia, indica que essa questão está realmente determinada por Deus. Não há nada que a Babilônia do tempo do fim possa fazer para impedir o juízo de Deus sobre ela. E assim, essa união de perseguição do tempo do fim entre igreja e Estado, entre o papado e as nações do nosso mundo, hoje pode parecer grande, pode dominar o mundo atualmente, mas Deus disse que esse sistema está sob o juízo de Deus. Ela caiu e o evangelho é eterno, mas o que eles fazem é limitado no tempo e no espaço. Sou grato porque Deus estabeleceu um limite além do qual o mal não pode ir. Há um limite além do qual o mal não pode ir. E assim o texto diz, ela fez todas as nações beberem do vinho, da ira, da sua fornicação. Isso é paralelo ao que lemos anteriormente em Jeremias 51:7. Essa igreja caída seduz e engana o mundo inteiro em Apocalipse 13 para receber a marca da besta, que é a falsa adoração e a falsa doutrina. Por quê? Porque a promessa é, se você participar dessa falsa adoração, poderá manter a estabilidade política e a prosperidade econômica. Então, quais seriam exatamente essas doutrinas falsas? Trata-se do vinho da ira, da sua fornicação. Bem, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, quando o texto diz ali, ela fez todas as nações beberem do vinho da ira, da sua fornicação. De acordo com 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, que não leremos hoje, haverá uma grande apostasia antes que Cristo volte. E essa grande apostasia se concentraria no que esse texto chama de o homem do pecado, que é a igreja caída de Roma. E o tempo é curto, e algumas pessoas pregam e se levantam e dizem, essa foi a apostasia do Mediterrâneo. Não, o tempo é curto, irmãos e irmãs. Precisamos ir direto ao ponto. Estamos falando da Igreja Católica Romana, o anticristo da profecia, que é a principal fonte de doutrinas satânicas no mundo de hoje. E quais seriam esses falsos ensinamentos? Tais ensinos entrariam no corpo de Cristo desde os apóstolos em diante. E eu vou apenas listar alguns desses falsos ensinamentos aqui, mas você terá a falsa missa substituindo o sacrifício único de Cristo.
Na missa, existe a ideia de que Cristo é sacrificado repetidamente e que já não é mais um sacrifício único e definitivo pelo pecado humano. Outras doutrinas falsas incluem isto, que você tem um sacerdócio terreno e caído substituindo um sumo sacerdote celestial e santo, Cristo em seu ministério sacerdotal supremo. Temos a ideia de que Maria, já morta, substituiria o Salvador vivo como o único intercessor entre a humanidade e Deus. Ela intercede na doutrina católica. Dizem que se pode confessar pecados a homens em vez de a Deus. Dizem que se pode fazer penitência em vez de ter um coração penitente. Erro de tradução na Vulgata em Mateus. Mas Deus quer que sintamos tristeza pelo pecado no coração. Ele quer que sejamos penitentes. Ele não quer que façamos penitência como peregrinações, rezas ou doações. Não é isso que Deus procura. Ele busca corações cheios de tristeza por romperem o laço com o Pai Celestial. Isso é o que significa ser penitente. Você tem a doutrina da venda de indulgências. Se você doar dinheiro para os fundos de construção da igreja, então pode pecar o quanto quiser pelo resto da vida. Há uma razão pela qual a degradação moral se espalhou pelos países católicos. Porque na cosmovisão protestante devemos nos arrepender, ser batizados e crer. Evite o pecado. Mas no catolicismo você pode pagar e ser estuprador, assassino, mulherengo e trapaceiro sempre. Deus aceita porque você pagou. Para onde foi o dinheiro das indulgências? Financiou a Basílica de São Pedro, em Roma, que existe até hoje. E toda vez que você vê o Papa em pé naquele grande edifício na TV em Roma, na icônica Praça de São Pedro, em frente a ela você está olhando para os lucros da venda de indulgências na Idade Média, na Europa. Foi para lá que esse dinheiro foi. Você paga o seu dinheiro, constrói um prédio e pode pecar alegremente pelo resto da vida. Você tem a adoção da canonização de santos mortos. Isso é um ato de genialidade satânica, porque onde quer que a Igreja Católica tenha ido, ela adotou deuses falsos locais, deu-lhes um nome católico, santificado, e os transformou em santos católicos. E assim você tem esse sincretismo entre o paganismo local e o animismo sendo trazidos para dentro da Igreja Católica. Você tem a adição dos livros apócrifos à Bíblia. Você tem a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Essa doutrina aqui, o que ela significa, é que Maria foi concebida de maneira sem pecado por seus pais. Não é que Cristo foi concebido sem pecado. A doutrina da Imaculada Conceição diz que Maria tinha que ser sem pecado, e, portanto, ela teve que ser concebida de forma sem pecado por seus pais. Então estamos retrocedendo uma geração para proteger Maria na doutrina, na Mariologia, a exaltação de Maria como mãe de Deus. Como Theotokos, como diz a Igreja Oriental, você tem a assunção corporal de Maria, com Maria já no céu. Sobre isso, as Escrituras permanecem totalmente em silêncio. Você tem Orígenes ensinando que a Escritura não pode e não deve ser entendida como está escrita. Busque sempre o sentido alegórico das Escrituras em vez da leitura literal. Quando você diz que não consegue interpretá-las como escritas, a maioria das pessoas desiste, pois quem sabe qual é a alegoria subjacente. Não creia no que seus olhos veem. Bispos romanos afirmam que a Igreja está acima das Escrituras e não sujeita a elas. Peregrinações são vistas como penitência para expiar o pecado. Há também a veneração a anjos e santos mortos. Você tem o uso de imagens no culto. Você tem a prática do rosário. Você tem o batismo por aspersão com água, em vez de por imersão total. Você tem a doutrina da transubstanciação, que significa que quando o padre pega aquela hóstia e aquele vinho, ele ordena que se transformem no corpo literal de Cristo e no sangue de Cristo, o que foi um ponto principal de debate durante a Reforma Protestante. Você tem a doutrina de que não somos salvos somente pela graça de Deus, mas que você é salvo pela graça, mais as obras. Essa doutrina foi formulada no Concílio de Trento durante a Contra-Reforma. Você tem a doutrina da transferência da solenidade do sábado para o domingo. Você tem o monasticismo. Você tem o falso ascetismo. Você tem a divisão antibíblica entre clero e leigos. Não há nada nas Escrituras sobre essa divisão que temos hoje em nossas igrejas entre o clero e os leigos. Nós cremos no sacerdócio de todos os crentes, e todos têm dons, e todos devem usar seus dons para a edificação do corpo de Cristo. Você tem a idolatria do celibato em detrimento do casamento. Você tem a adoração de relíquias.
E quando você olha para ossos em decomposição e paga por isso assim, você pode reduzir o seu tempo no purgatório. Você tem a falsa alegação da sucessão apostólica a partir de Pedro. O acendimento de velas, a prática de orações pelos mortos, a adoração de imagens de ouro, procissões pelas ruas, a doutrina da infalibilidade do Papa. Bem, a doutrina da infalibilidade do Papa parece ótima, mas não é tão boa assim, porque foi promulgada tardiamente no final dos anos 1800. Mas se o Papa é infalível, significa que tudo o que foi dito nos anos 1200, 1300 e 1400 também estaria perfeitamente correto. E se o Papa é infalível, isso significa que tudo o que o Papa disser hoje deve ser consistente com tudo o que foi dito há mais de 1500 anos. Isso coloca o Papa atual em uma situação terrível, se ele quiser mudar a doutrina. Porque se os Papas dos anos 1600 emitiram encíclicas e bulas e assim por diante e disseram que isso é dogma, então o Papa moderno não pode mudar isso. E assim, a doutrina da infalibilidade significa que cada palavra que você disse no passado é usada contra você. Depois existem outros ensinamentos falsos que essa mulher espalha pelo mundo. Existe a doutrina do purgatório, a ideia de que você paga certas quantias de dinheiro para reduzir seu tempo lá, ou para livrar seus pais do inferno. A doutrina das duas espadas diz o seguinte: a palavra de Deus é a espada do Espírito. Se o padre não te trouxer para o corpo de Cristo pela pregação, o magistrado o obrigará com a espada de aço dos soldados. Isso é conhecido como a doutrina das duas espadas, e isso vem desde a Idade Média. E então você tem a legitimidade da coerção e da tortura para forçar as pessoas a entrarem na igreja. Essa doutrina veio de Agostinho, a partir dos anos 400, porque há um verbo no Novo Testamento, na parábola do banquete de casamento. No Evangelho de Mateus, quando o Senhor diz aos seus servos, vão e convidem-nos para virem ao banquete, esse verbo, anaquizo, também pode significar compelir. E assim a ideia é que você pode obrigar as pessoas a entrarem na igreja, e mesmo que você as mate no processo, ainda assim está fazendo um favor a elas. Pois eles também creem no extra ecclesiam non salus est, dogma, que significa, fora da igreja não há salvação. Se te obrigo a entrar na igreja e morres no processo, estou te fazendo um favor ao garantir sua vida eterna. Você pode obrigar qualquer pessoa a entrar, e mesmo que a mate no processo, está fazendo um favor. Sim, diz a Bíblia, essas falsas doutrinas se espalharam pelo mundo, e milhões pagaram com suas vidas como resultado dessas falsas doutrinas. O Grande Conflito responde. Na página 595. Lemos no seguinte trecho: mas Deus terá um povo fiel sobre a terra para manter a Bíblia, e somente a Bíblia, como o padrão de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. As opiniões de homens eruditos, as deduções da ciência, os credos ou decisões de concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes quanto as igrejas que eles representam, a voz da maioria. Nenhuma dessas coisas, nem todas juntas, devem ser consideradas como evidência a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos exigir um claro "assim diz o Senhor" em seu apoio. Amém e amém. E em outro lugar, ela continua dizendo, não tenho a citação comigo, mas citei há apenas algumas semanas. Mesmo na igreja, não devemos aceitar um "assim diz a igreja". Devemos aceitar apenas um "assim diz o Senhor". Pois a única verdade absoluta em nossas vidas é a palavra de Deus. Mas se vai exigir um "assim diz o Senhor", você deve conhecer as Escrituras por si mesmo, para validar o que lhe dizem. Nós devemos interpretar corretamente a palavra de Deus e conhecê-la por nós mesmos. Assim, se nos apresentam algo, imediatamente saberemos se é falso. Quando minha esposa prepara uma certa sopa para mim, eu sei que veio das mãos dela. Eu consigo reconhecer perfeitamente aquele sabor. Se me oferecem uma sopa em outro lugar, pode ser boa, mas não é a da minha esposa. Se não conhecermos o original por nós mesmos, seremos seduzidos pelas doutrinas mentirosas dos demônios. Por isso estamos na igreja neste sábado, mas encorajo você a estudar nossas doutrinas bíblicas. E se você não consegue fazer isso, você não está preparado para o que está por vir.
Devemos ser capazes de dar uma resposta inteligente para a fé que prezamos. É fácil sentar na igreja, ouvir e dizer amém, mas precisamos conhecer isso por conta própria. Você diz, não consigo. Encontro pessoas em aviões que sabem as médias de beisebol de anos atrás. As pessoas enchem suas mentes com lixo, com escória, com futilidades, com bobagens. E com o que estamos enchendo nossas mentes? Nossas mentes devem estar saturadas com a palavra de Deus. E devemos estar preparados para o que está por vir para o nosso mundo. Jesus disse, portanto, fiquem atentos e vigiem. Devemos estar preparados para o que está por vir em nosso mundo. E este texto aqui, Apocalipse 17, versículo 6, nos diz que essa mulher é uma mulher perseguidora. À esquerda, você tem Apocalipse 17, 6 e à direita, Apocalipse 18, 24. Estes versículos tratam da Babilônia do tempo do fim. Apocalipse 17, 6 diz, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Assim, a Babilônia final será um poder perseguidor, matando os santos de Deus. Vamos entender isso. Ser um cristão não é uma garantia de que você será protegido da perseguição. Nabucodonosor se tornou um seguidor de Jeová, você sabia disso? Em Daniel 1, o politeísta Nabucodonosor, adorador de vários deuses, capturou Jerusalém e levou Daniel e seus 3 companheiros cativos, provavelmente os tornando eunucos nesse processo. E em Daniel capítulo 2 ele ainda é politeísta. Em Daniel 2, ele tem um sonho e conclui, agora sei que o Deus de Israel é o Deus Supremo. Lembra disso? Isso significa que agora ele é um enoteísta. Um enoteísta acredita em vários deuses, mas há um Deus acima de todos. Em Daniel capítulo 3, ele joga os 3 hebreus na fornalha e exalta o Deus de Israel sobre os outros deuses e nações do mundo. Mas em Daniel 4, depois de seus 7 anos de loucura, esse é o testemunho pessoal de conversão de Nabucodonosor. Ele agora é um adorador do Deus Jeová. Em cada etapa de sua jornada, as pessoas que o incentivaram eram seus prisioneiros e escravos, homens que ele havia roubado de suas casas para uma terra estrangeira. Deus usou o sofrimento deles para trazer o governante do mundo conhecido para o reino de Deus. Então, às vezes, é justamente a injustiça que enfrentamos hoje que leva os governantes de nossa terra a ter fé em Deus. Porque é quando eles veem como respondemos à dor, ao sofrimento e à perseguição que percebem um poder superior em nós, além do que qualquer psicólogo possa entender. E esse poder é a presença do Espírito Santo. À direita da tela diz, este é Deus, falando sobre o tempo do fim. Em Babilônia, achou-se o sangue dos profetas, dos santos e de todos os mortos na terra. Isso incluiria os próprios filhos de Jeffrey Epstein, porque esta é a frase completa. E todos os que foram brutalmente massacrados na terra. Para toda criança natimorta, toda criança abortada, toda criança assassinada, toda criança abusada e sacrificada por Epstein e seus cúmplices globais. Saiba que Deus sabe de tudo, e Ele certamente os responsabilizará por cada um de seus atos. Esta passagem aqui nos diz claramente que Deus conhece os seus. Deus vê a perseguição de seus filhos. Ele os conhece pelo nome, Isaías 43, de 1 a 4, e Deus trará destruição repentina e julgamento eterno sobre a Babilônia do tempo do fim, antes que Jesus volte. Que alguém diga amém para isso. Esses sistemas globais de perseguição e opressão vão colapsar um dia, quando Deus trouxer as pragas finais. Então, qual é o apelo de Deus para aqueles que estão na Babilônia do tempo do fim? Qual o apelo de Deus para os que estão na Babilônia do fim? Diante dos enganos de Satanás para desviar o mundo e tentar enganar os santos, até em Atlanta, em 2026, para não perdermos a salvação, Deus envia estas 3 mensagens finais de misericórdia. E no capítulo 18 de Apocalipse, que continua o relato. A mensagem do segundo anjo é uma mensagem sobre a Babilônia. A mensagem do primeiro anjo é o evangelho eterno. A do segundo expõe Satanás e a Babilônia do fim. E a terceira exige uma escolha. Vamos analisar esses pontos nesta tarde. Diz,
Depois disso, vi outro anjo descendo do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: Caiam e caiam em sua Babilônia a grande. Tornou-se morada de demônios, antro de todo espírito maligno. Antro de todas as aves imundas, antro de todas as bestas imundas e odiosas. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com o poder do seu luxo. Então ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não recebas as suas pragas. Pois os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. O ponto principal é este: o juízo está vindo para aqueles que perseguem os santos de Deus. Eu digo amém e amém. O juízo está vindo da parte de Deus, em favor dos inocentes que sofreram e foram massacrados ao longo dos séculos. Deus é um Deus de justiça. O sangue do justo Abel clama da terra, assim como o sangue de todos aqueles que, ao longo dos séculos, sofreram opressão, assassinato, derramamento de sangue e perseguição, especialmente por causa de sua fé. E eu digo: louvado seja o Senhor, que Deus vai restaurar todas as coisas novamente. Um dia, no futuro, Deus vai restaurar todas as coisas. E esta passagem aqui é muito clara. Caiu a grande Babilônia. E novamente falo sobre Epstein porque está nas notícias. Apocalipse 18 poderia ter sido escrito só para Epstein. Os reis da terra, os magnatas e os mercadores da terra estão bebendo vinho. Eles estão bebendo algo e estão perseguindo os santos e matando pessoas. E é o refúgio de todo espírito maligno e impuro. É uma descrição perfeita do que tem acontecido ao redor do mundo com Epstein e seus conspiradores globais. É uma descrição perfeita, mas não é a aplicação principal. É um retrato perfeito do que estamos vendo, desvelado diante dos nossos olhos hoje. A Babilônia do fim dos tempos, como a antiga Babilônia, é a morada dos demônios. Ela é controlada por Satanás. Ela propaga doutrinas falsas. E ela está tão enfurecida com Deus que sente-se compelida a perseguir e matar os santos de Deus. Sim, aqueles que estão na Babilônia beberão o vinho da ira da fornicação. Essa é uma união antibíblica, blasfema e persecutória entre igreja e Estado. Mas na mensagem do terceiro anjo que veremos nesta tarde, eles também beberão do vinho da ira dos juízos de Deus. Portanto, todos foram avisados. E nesse apelo do tempo do fim, Deus aparentemente ainda tem seu povo na Babilônia do tempo do fim, e ele os convida a sair e se unir ao seu movimento final, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme a fé em Jesus. Há hoje um movimento de pessoas cujos olhos estão fixos pela fé em Jesus. Ele é o Salvador que leva sobre si os pecados. Ele é o Salvador que ama o pecador. Ele é o Salvador que toma o nosso lugar. Ele é o Salvador que perdoa a culpa. E ele é um Salvador que em breve virá. Portanto, não participe dos pecados da Babilônia, evite o ocultismo de todas as formas possíveis. Procure igrejas onde a verdadeira doutrina é pregada, e não doutrinas populares ou falsas. Não participe nem apoie a perseguição aos santos de Deus. Saia do meio de nós, assim como Deus chama o seu povo fiel. Se vocês forem o meu povo, eu serei o seu Deus. Essa é a nova aliança. Ela remonta ao Jardim do Éden. Hoje Deus tem um povo cujos olhos estão fixos em Jesus. Quero convidar você hoje a fixar seus olhos em Jesus como seu Salvador. Diga, Senhor, quero que escrevas tua lei em meu coração. Não quero ter parte alguma com a imundície moral, a corrupção e a degradação que estamos vendo em nossa sociedade diante dos nossos olhos nestes dias. Não queremos ter nada a ver com isso. Não queremos estar aliados aos reis do mundo. Não queremos estar aliados às nações do mundo. Não queremos estar em aliança com os sistemas bancários do mundo porque tudo foi tocado e poluído pela imundície moral que está acontecendo em nossa sociedade. Devemos ser, como diz Tito 2, um povo peculiar, um povo escolhido, um povo puro. E tudo isso começa comigo, e começa com você, e com a forma como vivemos nossas vidas a partir de agora em diante. O Senhor Deus está à procura de um povo peculiar, um povo profético, um povo puro. Um povo que não participará dos pecados deste mundo, nem terá qualquer envolvimento com os sistemas caídos deste mundo. Nossa lealdade principal e nossa única lealdade é ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu entreguei minha vida a Jesus quando tinha 13 anos e foi a melhor decisão que já tomei.
E toda a promessa que ele fez nas Escrituras se cumpriu. Houve lágrimas pelo caminho, admito, mas Deus é bom e fiel. Estou aqui diante de vocês na casa dos 50 anos para dizer que Deus é fiel àqueles que confiam nele. Portanto, sai dela, povo meu, é a mensagem de misericórdia de Deus, é uma mensagem de advertência, é uma mensagem de amor, porque ele não quer que ninguém pereça. Você pode dizer que eu tinha uma conclusão escrita em algum lugar, mas a perdi. Este sermão tinha 4 páginas e eu perdi a 4ª página em algum lugar. Em algum momento desta manhã, eu perdi a 4ª página. Então, essencialmente, eu diria o seguinte: ajoelhe-se hoje e confesse seus pecados diante de Deus. Levante-se e olhe para o céu, e receba a justiça do nosso Senhor e Salvador, e então dê um passo à frente. Fale e brilhe por Jesus nas próximas semanas, meses e anos. Se não formos suas testemunhas nas horas finais da terra, Deus encontrará outra pessoa. Brilhe por Jesus, ganhe almas para Cristo, e quando Jesus voltar, cada um de nós receberá uma recompensa celestial. Para a glória do nome dele. Amém.